Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do SST, o canal. E como você sabe, eu e meu amigo Lestor estamos comentando as normas regulamentadoras. Estamos agora na NR18 e hoje eu vou falar sobre escavações e fundações. E o primeiro tópico é o 1861. A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução de serviço. Então é meio lógico isso, né? Se eu vou cavar, pode ser que isso desestabilize uma árvore próxima, uma edificação próxima. Então tem que fazer essa verificação, fazer as escoras necessárias, se for o caso, né? Ou até mudar o tipo de fundação que eu vou utilizar. 1863, que tem a ver com isso, os serviços de escavação, fundação e desmonte de rocha devem ter responsável técnico legalmente habilitado. Então, para fazer essa avaliação que a gente falou ainda agora, eu preciso ter alguém que entenda, né? Que eu vou ter que ter um engenheiro, vai ter uma RT, né? Uma anotação de responsabilidade técnica, ele se responsabilizando em relação a esse projeto. 1865, isso aqui é um problemaço. Então, bora ler aqui, ó. Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25 m devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim. Então é muito comum as pessoas cavarem, mas não colocarem nenhum tipo de escora. Então percebe que nessa foto aqui há a estabilidade garantida, né? Que não vai desmoronar porque tem um escoramento adequado. Então é isso que ele está comentando aqui. E no 1867, as escavações com mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Então, mesmo com escoramento, se for o caso, né? Imagina que agora eu estou acima de 1,25 m, está mais alto ainda. E ocorrem muitos casos de soterramento. E um dos motivos é porque o trabalhador não consegue sair rapidamente. Porque ele tem que tipo escalar o buraco, né? Mas se eu tivesse uma escada ou uma rampa, isso facilitaria e ia minimizar a possibilidade de um acidente. 1868, isso também é bem importante. Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade medida a partir da borda do talude. Então você começou a cavar lá, o operário começou a cavar e ele começa a jogar na borda do buraco que ele está cavando, ou da vala que ele está cavando. Lógico que essa pressão aí na borda pode fazer com que desmorone e ele acabe sendo soterrado. O que ele está recomendando aqui? Que eu tenha pelo menos uma distância de metade da altura. Então se eu tenho lá 2 metros de profundidade, eu deveria afastar pelo menos 1 metro para começar a depositar esse material. E para cargas maiores, na figura aqui ele diz pelo menos 2 vezes esta altura. 18.611. As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obra devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro. Então eu preciso ter cones, placas, fitas, e também não basta, né, isso. Não basta ter uma placa, eu tenho que ter uma barreira. Na foto a gente vê uma barreira física. Então eu tenho lá uma placa, cuidado de escavações, e uma barreira física para que impeça a pessoa de cair. 18.614. O operador de batistacas deve ser qualificado e ter sua equipe treinada. Não pode ser qualquer um. Então você já verificou na sua obra se o operador de batistacas tem um treinamento formal ou ele só foi treinado lá de qualquer forma e aí ele está realizando uma atividade que pode ter um grande risco, não só para ele, mas para os trabalhadores que vão trabalhar ali no entorno do batistaca. E os cabos de sustentação do pilão, que é uma espécie de martelo, né, que vai cravando a estaca, devem ter comprimento para que haja, em qualquer posição de trabalho, um mínimo de 6 voltas sobre o tambor. Então, ele vai desenrolar e vai bater. Pá, aí sobe de novo, aí bate de novo. Para que eu tenha uma certa segurança, então esse cabo que está sustentando essa espécie de martelo, esse pilão, ele tem que ter pelo menos 6 voltas aí, para que eu não tenha nenhuma possibilidade dele escapar e acontecer um acidente. Os tubulões a céu aberto devem ser encamisados, exceto quando houver projeto elaborado por profissional legalmente habilitado que dispensa o encamisamento, devendo atender os seguintes requisitos.
Então aí ao lado tem o tubulão. Então o tubulão vai ser uma escavação, né? Onde vai ser concretado depois isso. E essa escavação, às vezes vai ser mecanizada, mas nesse caso aqui, está considerando que o trabalhador vai fazer essa escavação. E imagine se ele faz essa escavação sem uma proteção lateral. É bem provável dele ficar soterrado. E o que deve atender em relação a esse item? Primeiro, sondagem ou estudo geotécnico local para a profundidade superior a 3 metros. Então, se eu vou fazer um tubulão, né, aquele furo com uma altura superior a 3 metros, eu preciso fazer uma sondagem, eu preciso verificar a resistência do solo. Lembra que o trabalhador vai estar cavando aquilo ali. Depois que eu fiz a sondagem, o que eu tenho que fazer também? Todas as medidas de produção coletiva e individual exigidas para a atividade devem estar descritas no PCMAT. Já falamos sobre PCMAT num vídeo anterior, então depois passa lá. Bem como plano de resgate e remoção em caso de acidente. Você sabe o que fazer caso aconteça um acidente? Também insira lá no seu plano de emergência. E modelo de checklist a ser aplicado diariamente, para verificar as medidas de produção coletiva e individual. Além disso, o modelo de programa de treinamento destinado aos envolvidos na atividade contendo as atividades operacionais, de resgate e noções de primeiro socorro com carga horária mínima de 8 horas. Percebe que eu tenho que ter um treinamento específico de 8 horas contendo o que ele estabelece. O próximo item, as ocorrências e as atividades sequenciais das escavações dos tubulões a céu aberto devem ser registrados diariamente em livro próprio pelo engenheiro responsável. Então vai ter lá um diário de obra, onde vai se fazendo o registro, se teve algum problema, se houve uma ocorrência inadequada. Então vai ter que ter feito um diário em relação a essas informações. E é proibido o trabalho simultâneo em bases alargadas em tubulões adjacentes, seja de trabalhos de escavação ou de concretagem. Então imagina que ao lado desse buraco aqui tem um outro buraco. Teoricamente eu precisaria concluir esse, está estável, para iniciar o próximo, porque se eu tiver 2 buracos um próximo do outro, imagina que pode acontecer algum problema. Então é isso que ele está comentando nesse tópico. E o que mais? É proibida a abertura simultânea de bases tangentes. Então eu tenho 2 buracos, um ao lado do outro, que vai estar tangenciando o outro, né? E aí eu também tenho que tomar cuidado, é proibida a abertura simultânea dessas bases tangentes. E a escavação manual só pode ser executada acima do nível d'água ou abaixo dele, nos casos em que o solo se mantenha estável, sem risco de desmoronamento e seja possível controlar a água no interior do tubulão. Então, primeiro, para verificar isso, eu vou precisar do engenheiro lá responsável, se responsabilizando tecnicamente por isso. Na verdade, quando está acima do nível d'água, ou melhor, quando está abaixo do nível d'água, a gente vai trabalhar com esse tipo de tubulão aí que é sob ar comprimido, né? Sob pressão. Mas no caso aqui a gente está considerando que é só escavação normal e se começar a brotar água, eu não posso fazer esse tipo de trabalho, né? Imagina que o cara lá está soterrado. E o diâmetro mínimo para escavação de tubulação aberto é de 80 centímetros. Então imagina aí como é o buraco para a pessoa trabalhar nessa área. E o diâmetro de 70 centímetros só poderá ser utilizado com justificativa técnica do engenheiro responsável pela fundação. Então, ainda é possível diminuir mais isso aí em 10 centímetros. Então, se o cara tem claustrofobia, né, medo daqueles lugares muito fechados, ele não consegue trabalhar. Aí entra a parte do médico para avaliar também isso, né? Se ele tem condições de fazer uma atividade dessa. Eu acho que eu não conseguiria entrar aí, não. Ficou alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. Curte o vídeo e compartilha esse material. E não esquece de se inscrever aqui no canal. E quer receber esse slide do vídeo? Basta mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o pesquisador do site de Segurança do Trabalho, MWM. Olá, eu sou Mário Sobral, do Trabalho Seguro. E juntos estamos fazendo